Olá, boa noite, estudiosas e estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa noite vai ser para falar um pouco sobre os estágios. Nós estamos aqui com a presença de dois professores muito especiais que vão nos auxiliar para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse estágio, que é o estágio híbrido, que está disponível até o dia 31 de 12 de 2020 para os alunos que desejarem fazer. Então, a gente vai fazer aqui um passo a passo, o que precisa fazer, quais são os três tipos de estágio, vamos explicar tudo bem explicadinho. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocando aqui nos comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo. Se tiver alguma coisa que a gente não saiba, a gente vai anotar e vai tentar responder aí durante a semana, fazendo videozinho aqui no canal do Polo Cativa Centro, lá no vídeo da Astorga, lá no Polo de Macapá. Então, todo mundo vai ser bem recebido. Então, vamos começar dando boas-vindas à professora Yolanda. Tudo bem, professora? Olá, boa noite a todos. Tudo bom, Cecília? Tudo bom a todos que estão aí participando dessa live? É um prazer estar aqui representando o Polo de Macapá, região norte do nosso país. E vamos lá, pessoal, vamos lá, nossos alunos Uninter, estágio híbrido, vai dar certo, é só confiar e acompanhar as nossas orientações. E vamos desejar também boa noite ao professor Caio. Vou deixar aqui, gente, os contatos do professor Caio, não, mas eu vou deixar depois, porque senão ele vai ficar muito pequenininho ali na tela. Boa noite, professor Caio. Boa noite, professora Cecília, professora Yolanda. Estamos aí para ajudar o pessoal, né? No que for possível, para que façam um bom estágio, se assim quiserem, né? Ai, Se que é assim verdade. quiserem. Então, ó, vou deixar aqui os contatos do professor Caio e vou começar aqui compartilhando minha tela. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Bem legal saber que está todo mundo ligadinho, todo mundo acompanhando. E eu vou pedir uma coisa: quem tem dúvidas sobre esse estágio, já pode ir colocando aqui nos comentários para a gente já ir acompanhando. E depois, esse comentário que eu coloquei aqui com os contatos do professor Caio, né, do Polo de Astorga, vão estar aqui no comentário também. Então, quem quiser pode acompanhar. E bora lá entender muito bem esses três estágios. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Não se assustem com as minhas monte de aba aberta. E vamos entender um pouco desse estágio híbrido. Então, assim, esse estágio híbrido, ele não é obrigatório e ele é uma opção que a Escola Superior de Educação, a Uninter, está oferecendo para que vocês façam esse estágio no período de pandemia. Então, nesse período onde as escolas estão fechadas, onde as ordens são de isolamento social, vocês têm essa opção de fazer esse estágio também. Então, ele pode ser feito em três modalidades diferentes: em extensão, em profissional e educação ou iniciação científica. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho de como funciona esses três tipos de estágio. Então, começando pelo de extensão, o estagiário deve elaborar e aplicar um curso de extensão. Ele precisa ter ligação com o tema do estágio que está sendo realizado. O curso de extensão elaborado precisa ter audiência de no mínimo 5 pessoas. 3 horas das aulas desse curso de extensão precisam ser de forma online, então de forma síncrona. E, ó, até escrevi errado aqui, ó. O estagiário precisa estar à vontade para gravar vídeos e fazer aulas online. Então, professora Yolanda, eu sei que você costuma orientar bastante os alunos aí de Macapá que façam as atividades de forma de extensão. Então, você quer dar alguma dica para os nossos alunos que estão participando com a gente? Sim, perfeito. A maior angústia dos alunos que a gente tem percebido é justamente essa carga horária prática, né? As 12 horas que deverão ser elaboradas. E aí a gente precisa entender que todo esse contexto ele está nos desafiando a mudanças. Então, eu preciso pensar, nós que somos da área educacional, vamos parar para pensar o que nós poderemos produzir
para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso público, né? Seja esse público professor, seja esse público aluno, o que dentro da proposta do nosso curso a gente poderá estar proporcionando. Muitas escolas da rede privada, mesmo aí com esse isolamento, as escolas começaram, então, na rede privada, a construir, né, o seu trabalho dentro da modalidade à distância. Até as escolas públicas, posteriormente, também começaram nesse processo, com os estudos remotos. E isso foi um desafio para os professores. E um dos desafios, por exemplo, é o planejamento. Como é que eu vou fazer uma aula, né? Isso poderia ser o seu curso de extensão. Como elaborar uma aula utilizando esses aplicativos como o Google Meet, tá? Então, a gente sempre está orientando, Cecília, Caio, os nossos alunos, a fazer essa reflexão. O que eu posso, dentro da minha proposta, estar conduzindo, né? Dentro da ideia de planejamento, dentro da ideia de currículo. Então, é nesse sentido. E aí, a gente precisa olhar a internet, olhar esse universo virtual como algo favorável. Vamos pesquisar. No próprio manual, tem várias indicações de material para serem lidos, para serem estudados. Então, antes de se colocar num processo de nervoso e pensar, eu não vou conseguir fazer, vamos fazer esse processo de estudo, mergulhar nesse universo, inclusive o nosso manual está disponível para vocês. Nada de pensar que 40 páginas são difíceis, não são difíceis, são fáceis. Basta você se interessar e dar certo. Então, vamos lá continuar aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela e bora lá entender quais são esses outros dois tipos de estágio. Então, o de extensão, ok. Depois a gente vai ter o profissional. Então, o profissional, a gente vai acompanhar um profissional que é formado e atua na área do estágio. Então, por exemplo, se eu estou fazendo licenciatura, eu preciso acompanhar um professor que é formado em licenciatura e que atua dentro da área daquele meu estágio. Nesse período de pandemia, para quem vai fazer o estágio híbrido, este acompanhamento pode ser feito de forma online. Então, vocês podem acompanhar os professores que estão dando aula pelo Zoom, pelo Meet, e outras formas de ferramentas que podem auxiliar nessa educação. E esse estagiário precisa ter autorização do local de estágio para realizar esse estágio de forma online. Então, esse estágio aqui, ele é o mais parecido com o estágio normal, que vocês já estão acostumados, porque você vai poder fazer esse estágio de forma remota, porém, acompanhando o profissional. E a última forma de estágio é a forma de estágio de iniciação científica, onde o estagiário precisará acompanhar um grupo de estudo sobre uma das linhas de pesquisa propostas no manual de estágio. O estagiário que for fazer o estágio de iniciação científica precisa gostar de ler e escrever, pois vai precisar produzir um artigo. Mas esse artigo tem mais de um lado positivo. Eu coloquei aqui um lado positivo, mas eu acho que tem até mais de um. Para quem quer seguir carreira acadêmica, então para quem quer fazer mestrado, doutorado, dar aula em universidade, ele é super legal, porque se o seu trabalho for feito com entusiasmo, com dedicação, ele pode ser selecionado para participar do caderno Intersaberes, que é um caderno de publicação. Então, isso pode ir para o seu currículo Lattes e vai valer também essa possibilidade de você usar ele no seu currículo. Uma outra possibilidade também é usar esse tema do seu TCC para dar, né, desse trabalho, desse artigo científico, para dar andamento no seu TCC. Então, se você ainda não fez TCC, você pode pegar o seu projeto de estágio e dar continuidade nele para apresentar no TCC, claro, fazendo todas as adaptações que o seu manual de estágio vai permitir, mas é uma possibilidade. Então, dentro do estágio híbrido, nós temos o extensão, o profissional e o iniciação científica. Então, bora continuar. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer nos nossos estágios? Então, a primeira coisa sempre é a carta de apresentação, onde nós vamos nos apresentar para a instituição, solicitando que a gente participe do estágio. Então, dentro do estágio de extensão,
não precisa da carta de apresentação, porque você vai conversar diretamente com o Polo, e o Polo, usando o seu RU, consegue simular dentro do Univirtus e pegar essa carta direto. Então, você não precisa imprimir ou salvar em PDF e encaminhar ao Polo, porque o Polo tem acesso a esse documento. Quando a gente vai fazer o estágio profissional e de ensino, a gente precisa levar no campo de estágio. Então, a gente precisa salvar em PDF ou imprimir e direcionar isso para a escola ou para o campo, né, de estágio. E o de iniciação científica também não vai precisar, porque como esse estágio ele é feito dentro da Uninter, o próprio coordenador do curso vai pegar no Univirtus. Carta de apresentação, alguma dúvida? Acho que está tranquilo, né? Professor Caio quer colocar alguma coisa? Isso, só uma ressalva para o pessoal, como alguns campos de estágio, a escola, por exemplo, estão fechados, o aluno ele pode imprimir na casa dele essa carta de apresentação, preencher, digitalizar e enviar para o pessoal do campo a foto da carta de apresentação para não precisar se deslocar até o lugar. Porque tem lugares que as escolas estão fechadas, tem lugares que as escolas estão funcionando em horários menores, então é interessante, até para a sua própria segurança, dependendo de onde você está, enviar isso por e-mail, se apresentar de forma virtual. Isso aí. E aí, inclusive, agora a gente vai falar um pouquinho do termo de compromisso. Então, inclusive, as assinaturas do termo de compromisso, todas podem ser feitas de forma digital. Então, tem até um aplicativo que eu tenho usado, que ele salva no próprio celular, que chama JetSing. Então, que você consegue, deixa eu escrever ele aqui, ó, para quem precisar, JetSing. Para quem precisar fazer assinatura e não quiser imprimir ou não tiver condição de imprimir para assinar e digitalizar, consegue fazer o preenchimento da assinatura usando esse aplicativo. É possível, professora Yolanda, fazer o estágio sem ter o termo de compromisso assinado? Não. É importante que qualquer forma do estágio, seja ele o de extensão, iniciação científica, o de ensino, o termo é o primeiro passo, né? Claro que tem a carta de apresentação, mas o termo, eu costumo falar para os alunos do Polo, o termo, ele legaliza o teu início do estágio, né? Ele sela esse acordo entre você e a unidade concedente. Então, é importantíssimo o preenchimento do termo de compromisso. E, obviamente, ficar atento aos detalhamentos, né? A questão da carga horária, dos dias que vão estar sendo realizados o estágio, do que você vai propor, lembrando novamente que no manual tem também essas informações, gente. Então, vamos fazer uma leitura com tranquilidade e, obviamente, vão surgindo as dúvidas e toda a equipe pedagógica está disponível. E essa live também tem essa finalidade, né, da gente alinhar aqui algumas dúvidas que possam estar surgindo. Então, vamos ao nosso termo de compromisso. Então, o termo de compromisso, ele tem as 3 modalidades e para cada modalidade vai ser diferente. Então, para o estágio de extensão, os dados vão ser do Polo. Então, aqui tem os dados do Polo Uninter Cascavel Centro. Mas, se você for aluno de Astorga, você não vai poder colocar esses dados. Você vai ter que colocar os dados de Astorga. Se você for, eu estou vendo que tem alunos aqui de São Dovalina, de Itajaí, deixa eu ver mais de onde, Itaituba. Então, tem alunos aqui de vários locais. Então, vocês precisam entrar em contato com o Polo, Penha Navegantes, e pegar esses dados aqui com o Polo de vocês para colocar esses dados aqui. O estágio profissional, vocês precisam pegar os dados na instituição onde vocês vão estagiar. Então, o que vai precisar? Do nome do local, CNPJ, endereço com CEP, telefone, e-mail, nome e formação do profissional, supervisor. E no estágio de iniciação científica, tem lá no manual os dados do coordenador, e aí tem uma situação. Vocês precisam colocar o nome do coordenador do curso e a formação do coordenador do curso. Para descobrir isso, é bem simples. A gente abre o nosso portal Univirtus,
a gente vem dentro do curso, e aí ele vai ter essa bolinha aqui, ó, quando a gente vai acessar. Então, quando a gente clica aqui, ele vai aparecer as informações e vão ter aqui os dados do coordenador. Opa, acabei abrindo do EJA, que é o único que não tem. Mas aí vocês vão conseguir acessar aí. Para facilitar, eu já mandei no e-mail de vocês todos os nomes dos coordenadores e as formações também. Mas é bem simples de vocês saberem essa informação. O que é muito importante a gente saber dentro do nosso termo de compromisso? Existe uma legislação, que é uma legislação nacional dos estágios, para todo tipo de estágio. Então, se você está fazendo um estágio que seja remunerado, e você já tem essas 6 horas por dia, ou no máximo 30 horas por semana, você não vai conseguir cadastrar outro termo, por conta dessa legislação. A mesma coisa se você estiver fazendo o estágio de educação infantil e quiser começar o de ensino fundamental, se bater mais de 6 horas por dia, mais de 30 horas semanais, o termo não vai conseguir ser cadastrado. Então, é muito importante que a gente fique sempre de olho nisso. Não pode ultrapassar de 6 horas por dia e não pode ultrapassar no máximo de 30 horas semanais. Algumas pessoas, eu acho que a Isabel, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui certinho. Isso, a Isabel, Cecília, pergunta, quantas horas deve-se colocar no termo de compromisso quando o estágio escolhido é o científico? Então, assim, toda a carga horária e todas as atividades, elas vão estar dentro do nosso manual de estágio, geralmente na página 17 e 18. Então, eu fiz aqui um print, mas eu vou abrir aqui com vocês, tá? Então, aqui, dentro do nosso manual, ele vai ter uma tela que é uma página que é uma página azul. Então, geralmente é 17, 18, essa daqui, no caso, que é dos cursos de exatas, é na página 17. Quando a gente clicar aqui para localizar o seu estágio, ele vai abrir essa planilha aqui de Excel. Então, deixa eu só colocar esse linkzinho aqui para cima para a gente verificar. Então, quando é estágio de extensão e é FD e SL, que é a formação pedagógica e segunda licenciatura, eu vou acessar aqui. Se for extensão bacharelado, eu vou clicar aqui. Se for licenciatura e extensão, eu vou clicar aqui. Se for licenciatura e ensino, aqui. Bacharelado profissional, aqui. Então, tem todas as abinhas ali. No caso da Isabel, é profissional, né? Ela pergunta sobre o de iniciação científica. Ela colocou? Não, ela não colocou qual que é o curso. Então, eu vou levar aqui em consideração que seja Teologia Católica, que é o primeiro que está aqui, tá? Mas aí depois você consegue localizar aqui dentro da planilha qual é o seu. Então, se for Teologia Católica, seja o estágio de catequese, você tem que fazer 150 horas. Dessas 150 horas, 8 precisam ser de observação profissional, 12 de atuação, 30 de pesquisa, 50 de produção de material e 50 de produção conceitual. Então, ele vai ter aqui nesse quadrinho quais são as atividades que vocês precisam fazer. Então, lá no termo, tem um campo que você precisa preencher com as atividades e qual que é a carga horária que você vai precisar preencher no estágio. Então, você precisa colocar lá dentro do estágio 150 horas. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, máximo 6 horas por dia. Então, a gente vai dividir lá 150 horas por 6 para ver quantos dias a gente precisa colocar no nosso termo de compromisso. Isabel, deu para responder sua dúvida? A Isabel, ela respondeu que é licenciatura. O curso dela é de licenciatura, não especificou qual. Mas aí tem aqui dentro da planilha também. Isso. Todos os cursos. Então, é só fazer... Opa, eu estava abrindo no de... Desculpa. Estava abrindo no outro. Estava abrindo de bacharelado. Então, aqui em licenciatura tem também todos os cursos. Qual é a carga horária e qual que é as atividades. Isso. No caso da Isabel, ela quer saber quantas horas ela precisa colocar no termo quando o estágio é o de iniciação científica. Então, isso mesmo. Essa é a pergunta dela. Então, dentro do teu estágio são 100 horas, então você vai colocar 100 horas dentro desse termo de compromisso. Deu para entender, Isabel? Qualquer coisa a gente faz uma simulação aqui. Eu vi que a Camila aqui também está comentando sobre o termo
que a maior dúvida dela está sendo o termo. Então, assim, Camila, no teu caso, é um caso bem especial, porque como você está fazendo um estágio remunerado, você já tem as 6 horas por dia cadastrado. Então, primeiro você vai precisar terminar esse estágio remunerado, que, se eu não me engano, finaliza amanhã, e aí, a partir do momento que você encerrar aquele termo que está lá, finalizar aquele estágio remunerado, aí você consegue fazer o estágio não remunerado, né? O estágio obrigatório do curso. A carga horária do termo está sendo um problemão. Acaba sendo um problema, Isabel, pelo seguinte: geralmente bate e conflita. Então, lembre-se, gente, que os estágios eles vão abrir no 2º ano do curso e eles vão estar disponíveis até o final do curso. Então, vocês não precisam fazer todos os estágios juntos e não precisa se desesperar para fazer um monte de carga horária junta. Organize o tempo para dividir. Os que têm um problema maior, a segunda licenciatura, que aí tem 1 ano para fazer o curso, tem 1 ano para fazer os estágios, mas dá para organizar e fazer também um de cada vez para não dar problema nessa carga horária. Isso. Eu posso dar uma dica para a Isabel? Isso que eu ia te falar. Isso. A Isabel ela vai optar, pelo que eu vi, por fazer o estágio de iniciação científica. Então, como é que você vai... Você tem 100 horas de estágio para fazer. E esses estágios de iniciação científica, eles vão demandar algum tempo seu de leituras, você tem que escolher lá de 8 a 10 materiais base para a sua pesquisa. Você vai ter momentos de reunião com os professores lá de Curitiba, com os tutores, que são os coordenadores dos grupos de estudo. E isso tudo ainda não está dentro do manual. Por exemplo, você não tem no manual que a reunião para X grupo de estudo será no dia 12 do 8 às 19 horas. Não tem essa informação. Então, Isabel, eu, no seu lugar, preencheria o termo de compromisso com 30 dias de duração, por exemplo, do dia 3 do 8 até o dia 31 do 8, porque 1 mês para você fazer 100 horas de estágio é o suficiente. Se você quiser estender esse prazo, tudo bem, mas você não vai conseguir sobrepor um estágio ao outro. E você colocaria 1 hora ali, por exemplo, das 4 horas até as 21 horas, para não ultrapassar as 6. Né? Isso. Até as 10, das 4 às 10, para dar 6 horas de estágio por dia. Mesmo que você não faça essas horas, mas para você ter dentro do seu termo de compromisso flexibilidade para participar das reuniões, para estar sendo assessorada lá pelo coordenador do grupo de estudos e assim por diante. É isso que eu diria para você fazer no seu termo de compromisso. Tá? Não sei se os colegas falariam o mesmo para os seus alunos aí. Professor Caio, chega na pergunta da Sueli que diz: termo tem que conter o total de horas que preciso no curso? Na verdade, é o total de horas do estágio. E aí o professor Caio deu uma sugestão interessante: façam com um tempo de 30 dias, que aí dá para você fazer todo o planejamento que é necessário, de estudo, de elaboração do material, no caso de extensão da produção do curso, né? Então, aí a sugestão do professor Caio é que o tempo a ser preenchido é de 30 dias, para que possa contemplar as 100 horas da carga horária total daquele estágio. Então, um exemplo. Exato. Se você não utilizar todos os dias, não tem problema, mas como a professora Yolanda e a professora Cecília frisaram no início da fala sobre o termo, ele é a efetivação legal do seu estágio. Então, você não pode ultrapassar essa carga horária. Mas se durante o seu estágio você estiver sobre a sombra do seu termo de compromisso, contemplando os dias e horários, você não vai sofrer, por exemplo, com a necessidade de ter que postar outro termo de compromisso. Porque, faltou horas. Você posta uma carga horária extensa, longa, para você fazer o seu estágio com tranquilidade. Isso é importante no caso ali da Isabel, que questionou sobre o de iniciação científica, que vai acabar dependendo bastante das orientações que vêm de Curitiba, certo? Isso aí. Eu estou vendo que tem mais algumas dúvidas aqui. Eu vou fazer só a leitura de mais uma, aí a gente volta para os nossos slides para dar tempo de tudo. Então, a Gleice, ela está colocando ali como seriam os estágios de extensão para o curso de bacharelado em artes. Então, Gleice, você vai precisar verificar
qual que é o estágio que você vai fazer. Então, se ele é de ensino fundamental, ele tem que ser direcionado ao ensino fundamental. Se ele é de ensino médio, ele tem que ser direcionado ao ensino médio. Como é que a gente verifica quais são os conteúdos? Existe um documento que chama BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Então, lá dentro desse documento, que é um documento do MEC, ele tem especificando qual é o conteúdo que cada uma das séries ou dos níveis educacionais precisam aprender. Então, você pode olhar ali dentro desse documento, que é um documento disponível na internet. Então, é bem simples de procurar. Se você colocar lá BNCC no Google, você vai conseguir achar esse documento. E cadê que eu coloquei aqui no comentário? Você consegue achar esse documento, e aí, a partir desse documento, você consegue fazer esse estágio, beleza? Então, vamos voltar ali para o nosso documento, e aí a gente vai dando continuidade ali, vai tirando as dúvidas que derem ali, porque eu tô vendo que tá bombando de dúvida. Qualquer coisa a gente estende um pouquinho só a mais para não ficar muito cansativo também para os profs que estão aqui participando. Então, vamos continuar aqui nos nossos slides. Então, termo de compromisso, ok. Depois que a gente faz o termo de compromisso, a gente vai precisar fazer uma análise imagética. Ela é obrigatória para o estágio de extensão, para o profissional, para a iniciação científica. O que você vai precisar fazer? Vai precisar analisar um filme, ou um documentário, ou um espaço cultural virtual, e todos esses documentos que vocês precisam analisar, ele está na última página do manual. Então, a gente abre aqui o nosso manual, eu já vou avançar lá para as outras páginas. E aí, aqui tá todos os filmes que são indicados. Deixa eu só ver aqui, gente. Tá com um barulhinho de um cachorrinho que tá gritando. Então, aqui ele vai ter, ó, todos os vídeos que são indicados de acordo com o tema que você vai fazer a sua pesquisa, tá? Então, tá tudo certinho aqui. Eu vi que teve uma pessoa, não lembro aqui, que faz bacharelado. Então, assim, para os cursos de bacharelado, aqui dentro do manual também, ele vai ter, dando dicas para quem quer fazer de iniciação científica, quais são as linhas de pesquisa, e ele vai ter também lá nas páginas iniciais, dando dicas de onde fazer para quem quer fazer o estágio de extensão, tá? Então, todo esse documento aqui, ele é direcionado por curso. Eu, por acaso, abri aqui um da área de exatas. Então, aqui dentro vocês vão conseguir acompanhar quais são os temas que vocês podem desenvolver nesse estágio de vocês. Deixa eu só achar aqui as páginas, porque eu não decorei certinho. Então, tá aqui os campos de atuação e as áreas onde vocês podem fazer esse estágio. Depois que vocês fizerem essa análise imagética, tem também dentro do portal, além desse manual, tem um modelo de layout. Então, dentro desse modelo de layout, ele vai explicar aqui certinho o que vocês vão precisar fazer na parte do relatório de análise imagética. Então, vocês vão precisar escolher um campo, verificar aqui qual é o roteiro, que vocês precisam colocar em ficha de livro. Então, tem aqui o modelo bem certinho. Depois da análise imagética, a gente vai para a hora da prática. Então, você vai entrar em contato com o polo, para alinhar com o polo qual vai ser o tema que você vai poder fazer do curso de extensão. Lembrando que, como esse é um estágio supervisionado para o polo, ele precisa ser sempre alinhado com o polo. Quando é o estágio de ensino ou profissional, você tem que verificar com o campo de estágio qual vai ser o tema do seu trabalho. Então, o que o professor está trabalhando, ou no caso do profissional de educação física, bacharel, ou no caso do artista plástico, para quem é de bacharelado em artes, o que esse profissional está trabalhando para você acompanhar. E no caso de iniciação científica, vai acompanhar as datas e escolher uma linha de pesquisa para participar dos grupos de pesquisa. Então, passo seguinte, a gente vai fazer o plano de aula ou plano de ação. Esses modelos de plano de aula e plano de ação, eles estão aqui dentro do nosso manual. Então, tem aqui todos os modelos para vocês seguirem.
plano de ação para quando é estágio ensino profissional, plano de ação quando é extensão, é só você clicar aqui que ele vai abrir um Word, já é só você digitar no Word, aqui está, e aqui um plano de iniciação para quando você for fazer o projeto de iniciação científica. Então, os modelos desses planos de ação e de planos de aula estão geralmente no manual entre as páginas 19 e 21. Depois do plano de ação, a gente vai ter que elaborar um material. Esse material é um material concreto e ele vai ter que ser utilizado na sua prática. Dentro do relatório final, você pode incluir imagens, preferencialmente no apêndice, porque são só de 2 a 3 páginas de texto. Então, você vai explicar por que você construiu esse manual, qual que é a utilização dele, o que ele tem relação com o que você vivenciou na prática e como você vai poder aplicar esse material. Então, pode ser um jogo. Teve a aluna Sara, hoje de pedagogia, que faz pedagogia aqui conosco no Polo de Cascavel, que ela fez um jogo de tabuleiro e me trouxe a maior lembrança de quando eu era pequena e fazíamos jogos de tabuleiro lá em casa para jogar nas tardes de chuva. Então, vocês vão precisar elaborar um material concreto e colocar isso em referência ao uso do curso, né? Depois, a gente vai fazer as fichas de frequência. As fichas de frequência, elas também estão aqui disponíveis dentro da página 22, geralmente, dos nossos estágios. E, por fim, a gente vai fazer o relatório de estágio. Então, o relatório de estágio precisam ser feitos nos 3 estágios. Dentro desse modelo aqui, modelos de relatório de estágio que está dentro do AVA, ele explica certinho o que precisa ser feito em cada um dos estágios. Então, por exemplo, estágio de extensão. No início, a gente vai precisar fazer uma introdução, que precisa ter de 1 a 2 páginas, um desenvolvimento, que precisa ter entre 8 e 13 páginas, e assim por diante. Ele vai explicando aqui cada um dos procedimentos e cada uma das situações que precisam ter dentro de cada um desses estágios. Lembrando, gente, que eu, professor Caio, professora Yolanda, nós lemos todo esse material e nós estamos aqui com o nosso entendimento desse material, com o nosso entendimento do manual e também com as nossas participações nos treinamentos que a gente tem da Escola Superior de Polos, da Escola Superior de Educação, para tirar essas dúvidas e auxiliar. Mas, por exemplo, eu sou formada em História e estou fazendo a pedagogia. Se vier um aluno de Física me perguntar qual é o conteúdo exato que ele vai precisar fazer em bacharelado em Física, eu não vou saber responder, porque é uma pergunta muito específica. Então, para isso que existe o canal de tutoria do Univirtus. Então, se você tiver com dúvida em qual tema você precisa fazer, ou qual o melhor tema para você desenvolver o seu plano de ação, você pode conversar com o link da tutoria dentro do Univirtus, que ele vai poder te auxiliar. Então, agora vamos tirar as dúvidas, professores? Isso, professora Cecília, tem algumas perguntas relacionadas o estágio híbrido, ele é online? E aí a gente está apresentando e reforçando que ele é online, e lembrando que ele vai até o dia 31 de dezembro de 2020, que os alunos que optarem por fazer na modalidade presencial, o nosso estágio tradicional, poderão aguardar as escolas voltarem às atividades presenciais. Agora, é claro, por exemplo, eu tenho aluna, que é a Neliane, que quer saber se pode realizar o estágio de iniciação científica, visto que está concluindo a graduação em licenciatura em letras. O que você acha, professor Caio? Eu acho que pode, mas eu não indicaria. Porque é um estágio que, apesar de ser muito interessante de fazer, e eu acredito que ela tenha interesse em seguir o caminho acadêmico, pode ser que ela leve mais tempo do que o necessário para cumprir esse estágio. Então, já que ela está no último, né, igual ela falou que está concluindo a graduação dela e só falta um estágio, opte por fazer o de extensão ou o de ensino. A não ser que você faça questão de ter a experiência de participar de um projeto de iniciação científica, o que é muito interessante, né?
mas pode ser que leve mais tempo para você terminar do que o que você prevê. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta da Andressa. Minha dúvida é a seguinte: se os participantes do curso de extensão desistirem na metade do curso, vou perder tudo que já fiz? Então, assim, Andressa, o curso precisa ter no mínimo 5 concluintes. O que eu recomendo para você? Que você tenha pelo menos umas 20 pessoas convidadas para participar do curso e que entendam a relevância delas participarem de todo o processo. Você pode contar, inclusive, com os colegas do próprio curso. Eu sei que tem alguns grupos, vocês já podem até aproveitar aí o chat para trocar algumas mensagens e criar grupos de apoiadores, onde uma pessoa apoie o curso de extensão do colega. Porque se não tiver essa presença, essa interação nos vídeos, essa presença online, esse comentário, infelizmente o curso será invalidado. Então precisa ter pelo menos 5 pessoas participando das 3 aulas que são de forma virtual e também darem interações nas demais horas que podem ser de forma assíncrona, então que podem ser vídeos postados. Aproveitando, a gente já responde aqui a pergunta da Ana. Se eu colocar no YouTube meus vídeos e pedir para as pessoas verem no YouTube, vai valer ou preciso enviá-los num grupo de WhatsApp para as pessoas acompanharem no curso, no caso? As pessoas participantes precisam ser do polo? Não, Ana, as pessoas não precisam ser do polo. As pessoas podem ser pessoas da comunidade, podem ser seus amigos, podem ser interessados no tema que você vai fazer do curso de extensão, podem ser os próprios colegas que estão participando aqui da live, que podem trocar contato. Tem alguma carga horária do curso, então são 12 horas de aula, sendo que dessas 12 horas, 3 horas pelo menos precisam ser online. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma live usando essa ferramenta que nós estamos utilizando, que é o Streaming Yard. Então, se alguém quiser saber mais, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo explicando como é que eu uso essa ferramenta, como é que eu crio uma reunião, como é que eu compartilho isso com o meu Facebook ou com o meu YouTube. E vou deixar um vídeo também, provavelmente amanhã, no nosso canal do YouTube, explicando como é que vocês vão criar uma lista de inscrição de forma distante, de forma online. Então, você cria um link, você encaminha esse link para todas as pessoas entram ali no link, colocam o nome e o e-mail delas e depois você extrai um Excel com todos esses contatos. Eu achei que ia dar tempo de fazer tudo aqui agora, mas como tem muita gente comentando, eu prefiro gravar um vídeo porque isso é bem simples e aí a gente vai tentando responder as dúvidas de todo mundo. Professora Cecília, só para fechar, a Renata, vídeos são obrigatórios? Renata, se você fizer o estágio de extensão, vídeos são obrigatórios, porque dentro do estágio de extensão você precisa obrigatoriamente criar um curso de extensão e aplicar esse curso de extensão, a não ser que você faça esse curso de forma presencial. Só que agora não está recomendado fazer nenhum encontro presencial, e inclusive a maioria dos locais estão todos fechados. Por exemplo, aqui em Cascavel, se você tentar fazer uma reunião com 12 pessoas, não vai ser aprovado. Então, nesse momento, como a gente está fazendo esse estágio de forma online, essas 12 horas precisam ser de forma virtual, então provavelmente você vai ou gravar ou fazer eles de forma online. Então, existe a possibilidade também de você usar alguma ferramenta e fazer ela de forma online. Vamos ver aqui o que mais nós temos de perguntas. Estou tentando. De quem? Da Alana Bert. Ela pergunta assim, optando pela iniciação na licenciatura, será um artigo para cada estágio? Ensino fundamental, ensino médio e gestão? Achou? Aí. Tá aí, ó. Alana, isso. Segundo o que consta lá no perguntas e respostas enviado para o Polo, sim, você vai realizar um trabalho para cada estágio, tá? Eu não sei, os alunos receberam as perguntas e respostas? Receberam? Sim, né? está no AVA. Isso, o item 29 lá, ó.
do Perguntas e Respostas, ele diz isso. É óbvio, Alana, que você não vai, e nem acredito que o professor vai querer que você faça 3 artigos do zero, com temas totalmente diferentes. É interessante você tentar conectar todos os temas dentro da sua proposta de iniciação científica. Um exemplo, de repente você vai trabalhar com análise sintática dentro de língua portuguesa. Eu não sei se esse é o seu curso, eu não consegui encontrar. Vou pegar um exemplo mais fácil. Você vai trabalhar com ludicidade. Trabalha com pedagogia e vai trabalhar com o tema de ludicidade. Então você produz um artigo científico que trabalhe com o tema dentro do ensino fundamental, um artigo que trabalhe com o tema de ludicidade no ensino médio e um artigo científico que trabalhe, por que não? Porque a gente tem dentro da gestão ambientes inovadores, ambientes criativos e a ludicidade faz parte disso. E você pode trabalhar o mesmo tema central dentro de todos os artigos. É evidente que tudo isso vai depender do teu orientador lá de Curitiba, tá? Às vezes eu estou te falando isso aqui e ele fala que não é nada disso, você vai ter que fazer um artigo do zero e produzir 60 páginas de artigo. Aí eu recomendo você não fazer esse estágio. Recomendo produzir outro tipo de trabalho. Vamos colocar aqui mais algumas perguntas na tela para a gente ir respondendo. Vou deixar essa daqui para a professora Yolanda. Então, é uma aluna de Cabo de Santo Agostinho. As 4 horas que colocar no estágio de extensão em grupo devem ser gravadas continuadamente ou podemos fotografar a ação da aula na educação infantil. Então, professora Yolanda, eu posso, ao invés de vídeo, fazer foto? Ih, tá sem áudio, prof. Desculpa. A gente já reforçou com relação da importância da obrigatoriedade da produção do vídeo. Então, é importante para vocês cumprirem essa carga horária do vídeo. Pode ser utilizado fotografias, como registro, pode ser utilizada fotografia, mas tem que ser feito a produção em vídeo. Gente, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Vamos se imaginar numa sala de aula, onde você vai estar ali com o teu público, onde você vai precisar manter uma interação, onde você vai conduzir e fazer com que haja ali a construção do conhecimento. A diferença são os recursos tecnológicos, mas vai dar certo, é tranquilidade. Eu estou percebendo, professores, que ainda há bastante perguntas com relação à questão do estágio de iniciação científica, né? Pode sim fazer o estágio de iniciação científica, gente. Eu estou terminando o curso já desde 2014, que é no caso da Neiliane. Posso optar? Pode, como falou o professor Caio, mas é um formato do estágio online, que é o estágio híbrido que a gente está tratando, que ele vai demandar de um tempo mais, que ele vai demandar de você fazer uma leitura, fazer um aprofundamento, de participação dos grupos de estudo. Então, se o estágio que você está fazendo é o último de um curso que começou em 2014, faça uma reflexão, quem sabe é outra proposta de outro formato, como de extensão que a gente está também tratando, ele de repente não é mais viável para vocês. E aí, assim, o que é interessante a gente ver ali também no caso da Neiliane é que ela já tem uma formação anterior. Neiliane, você sabia que você pode pedir dispensa de estágio por tempo de experiência? Verifica se não é o teu caso, verifica se você não tem lá os tempos necessários, né? Pelo menos 6 meses de docência nos últimos 5 anos, desculpa. Verifica com o polo a possibilidade, ou até no link tutoria, a possibilidade de você dispensar esse estágio. Às vezes você tem essa possibilidade de dispensa. Então, dá uma conferida aí para verificar se não tem essa possibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente colocar. A Valéria está pedindo ali, ó, uma sugestão. Uma pergunta: como fazer esse estágio online à distância com 2 crianças pequenas em casa? Esse vai ser complicado, mas eu vou jogar para o professor Caio, que tem 2 crianças pequenas em casa. Não. Para dar uma sugestão. Assim, Valéria, primeira coisa de tudo, esse estágio ele não é obrigatório. Então, se você preferir esperar que tudo normalize,
todos os estágios, eles tiveram prazo prorrogado. Então, se você não quiser fazer esse estágio online agora, ele não é obrigatório. Então, esse é meu conselho, mas eu vou deixar o professor Caio dar o conselho dele. Valéria, não vai ser fácil. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, uma de 10 meses, outro de 3. Então, os meus vídeos ali que eu tenho postado, eles... Muitas vezes eu olho ali para o relógio e vejo que eu preciso terminar. Às vezes é por pressa, às vezes é por orientação, às vezes é por conta das crianças. Então, não é fácil. A minha sugestão para você é, caso você opte por fazer o estágio na modalidade extensão e tendo que produzir 12 horas de conteúdo, faça vídeos pequenos. Há uns anos atrás, no curso de História aqui na Uninter, os professores disponibilizaram alguns vídeos que eles chamaram de pocket vídeos. Eram vídeos extremamente curtos, de 10, 15 minutos, onde eles trabalhavam temas bastante importantes do curso. Você pode fazer isso. Você não está sendo limitada na quantidade de horário pelo manual, e o manual é o nosso guia. Então faça, por exemplo, nem que você leve 2 meses para fazer esse seu estágio, devido à sua dificuldade, mas faça 20 minutos de vídeo num dia, 20 minutos de vídeo no outro, vá postando esses vídeos, vá movimentando eles, criando essa rede de networking que a Cecília, que a professora Yolanda, a professora Cecília falaram, dentro do Facebook. Se você digita lá Pedagogia Uninter, aparece um monte de grupo. Enfim, faça vídeos curtos, pequenos, com temas dentro da sua proposta do curso, e vá produzindo aos poucos. Nem que você leve bastante tempo aí para produzir o seu estágio. Se for a única opção que você tenha, é o que eu te oriento a fazer. É a minha dica para você. Tem também... Eu acho que tem uma pergunta, desculpa, Cecília, que eu achei interessante, que eu acho que está um pouco confuso para a aluna, é a Mariane, que falou que se os participantes têm que assinar o termo de compromisso. Acho que foi quando a gente estava falando da assinatura, da participação nos cursos. Viu, Mariane? O termo de compromisso não é a assinatura dos participantes. O termo de compromisso é o preenchimento que o aluno vai realizar no próprio AVA, lá no ícone de termo, onde você vai preencher os dados da unidade concedente, lembrando que cada formato do estágio tem uma unidade concedente. A professora Cecília, no iniciozinho, reforçou sobre isso, está lá no manual, tá? E a assinatura é a assinatura do aluno e da unidade concedente, dependendo do formato de estágio, não é isso, professora Cecília? Isso mesmo. Se vocês quiserem, eu posso voltar ali na telinha. Então, de extensão, quem assina é o polo. De profissional ensino, quem assina é o local onde vocês vão fazer. E o de iniciação científica, quem assina é o Uninter. Então, vocês só vão precisar assinar e postar o termo de volta. Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue, tirando aqui todas as dúvidas de todo mundo. A Mirlan, professora, ela volta a falar sobre a questão do dia em que pode começar a preencher. Acho que o professor Caio pode responder aí a pergunta da Miriam, desculpa, Marzani. A Miriam. Tá. Isso. Aqui, como eu faço para preencher os termos de compromisso? A partir de que dia posso começar a preencher? Miriam, tudo vai depender da tua organização para fazer o estágio. Se você tiver tempo disponível, já comece a fazer ele dia 3, segunda-feira que vem. Preencha o termo de compromisso. Hoje? Ou hoje também. Amanhã. E preencha o termo, leve para o estágio e comece a fazê-lo. A dica que eu dou para todos os alunos do meu polo é o seguinte: eu tenho alunos que eles fazem da seguinte forma. Eles calculam assim, 2 horas na segunda, 2 horas na terça, 2 horas, e aí ele fecha lá 100 horas de estágios exatamente do jeitinho que tem que ser e coloca no termo. E aí não dá conta de fazer. Então o que você vai fazer no seu termo de compromisso? Coloca uma data um pouco mais extensa da prevista por você, coloca uma carga horária próxima ao limite, se não no limite, coloca lá 6 horas de estágio por dia, mesmo que você não faça, e não se aperta para fazer isso daí, não fica presa no documento, porque não é necessário. Você pode colocar uma data extensa, uma carga horária fechada, porque você não pode fazer 2 estágios ao mesmo tempo.
Você não vai poder, por exemplo, e não é aconselhável fazer 2 estágios ao mesmo tempo, e tenha liberdade para fazer seu estágio. Liberdade no sentido de não correr o risco de ter que solicitar um indeferimento do termo pago para corrigir ele e dar conta de terminar o estágio. Eu acho que ajudei, Miriam, será? Eu vou ir colocando aqui as perguntas na tela e a gente vai resolvendo. Bruna, quantos minutos tem que ser os vídeos para as aulas das extensões? Então, assim, Bruna, o que a gente precisa ver é o total de carga horária. Então, nós precisamos ter 12 horas de vídeo, sendo que 3 horas precisam ser online. Se você quiser fazer vários vídeos pequenos, você pode? Sim, desde que você consiga preencher aquela carga horária, que foi até a dica que o professor Caio colocou, de fazer os vídeos mais curtos, né? Quando você tem menos disponibilidade de fazer essa gravação, esse vídeo assim muito extenso, ao invés de sentar e ficar o dia inteiro gravando às 12 horas, você pode ir gravando vídeos menores. Deixa eu ver aqui, Juliana. Prof. Yolanda está com o microfone desligado. Formato de inscrição, tem que produzir o vídeo, são 12 horas dessa produtividade. A Juliana faz uma pergunta, ela é de licenciatura em História, ainda com a pergunta do vídeo. Posso escolher alguns temas e ir trabalhando esses temas durante esses vídeos, por exemplo? Você tem antes, que é o plano da ação, Juliana, precisa seguir esse plano de ação, a escolha, a definição da proposta do curso, ela é sua diante, obviamente, da proposta do estágio, né? Se é da educação infantil, se é do ensino médio, não é isso, professores? E aí vai trabalhando esses temas durante os vídeos. A Miriam comentou ali de volta. Posso preencher um estágio, um na parte da manhã e outro na parte da tarde? Miriam, então, tem a obrigatoriedade de 6 horas no máximo de estágio. Então, se você tentar colocar 6 horas de manhã e 6 horas à tarde, o próprio sistema Univirtus vai bloquear. Então, você não vai conseguir gerar o estágio. Então, você precisa escolher qual é o estágio que você deseja fazer agora. Qual vai ser o período que você vai fazer esse estágio? E aí, a partir daí, você vai colocar esse estágio no sistema, cadastrando o seu termo de compromisso. Talvez a Miriam ali, professora Cecília, ela esteja querendo fazer, por exemplo, um estágio do ensino fundamental de manhã e um estágio do ensino médio à tarde. Se você colocar, Miriam, no seu termo de compromisso da manhã 2 horas e no termo do compromisso da tarde 2 horas, você está dentro das 6 horas. Mas isso não é aconselhável, e na última live que teve com a professora Dinamara, houve essa pergunta e ela disse que isso não vai acontecer. Então, provavelmente, os termos serão indeferidos. Não é que não pode, mas a Uninter e a instrução é de que não deve ser feito. Até porque você imagina, fazendo 2 estágios ao mesmo tempo, acumulando 200 horas, é muita coisa. Faz um de cada vez, com calma. Mesmo que você esteja no fim do curso, não corra para fazer o seu estágio, porque é melhor fazer ele bem feito do que reprovar o estágio, ter que pagar regime tutorial, depender de prazo. Faz um de cada vez. Faz um de cada vez que você não vai se arrepender, tá? Pode usar o Google Meet como uma forma de ferramenta para os vídeos? Pode, sem problema algum. É uma ferramenta que pode ser utilizada. A gente só tem que lembrar uma coisa, Mariane. Tudo que a gente vai fazer do estágio online precisa ter print das participações e a gente precisa deixar tudo isso documentado. Então, se a gente vai fazer no Google Meet, se a gente vai fazer em ferramentas que são, digamos assim, fechadas, é necessário que você faça print durante a reunião de vários momentos, para que você consiga provar que houve essa reunião, que ela teve carga horária, que foram algumas pessoas que estavam participando. Então, não se esqueça de, se for usar alguma ferramenta que depois não fique gravado, de fazer esse print, não se esqueça. Professor, o Pablo Richel, um grande abraço aí para a equipe do meu Polo de Macapá. Reforça a questão da carga horária. E aí a gente reforça
que no estágio híbrido, né, o online que nós estamos trabalhando nessa live hoje, a carga horária tem que completar as 100 horas. E aí volta aí a dica do professor Caio, usem o tempo de 30 dias, né, para essa distribuição da carga horária, para que nada possa entrar em desespero nessa produtividade. E, gente, a live ela tem um tempo curto que talvez a gente não consiga responder todas as dúvidas. Não se esqueçam, o manual que está no roteiro de estudos de vocês, os canais de comunicação da Uninter, manter o diálogo com os orientadores educacionais. Então, nós estamos à disposição de todos. Depois, se eu for colocar o nosso endereço do Polo de Macapá também, podem entrar em contato, é um prazer poder ajudar os nossos alunos Uninter. Eu vou, acho que só colocar aqui mais algumas perguntas para a gente tentar já ir para os finalmente. Então, a Adriana, ela coloca ali, né? Das 12 horas, somente 3 precisam ser online, direto com o aluno. Adriana, todas as horas, elas precisam ser com o aluno. Porém, elas podem acontecer de forma assíncrona. Então, 3 horas precisam ser de forma síncrona, então de forma online. E as outras 9 horas, elas podem acontecer de forma assíncrona. Ou seja, eu gravo o vídeo e encaminho o vídeo para as pessoas assistirem esse estágio. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida ali que a gente pode responder ainda, para a gente entrar aqui no final. Ó, o Pablo falou pra gente levar a live até as 21. Pablo, não aguento, minha voz morre antes disso. Se quiser, eu te mando o link, você assume aqui. Gente, eu espero que todas as dúvidas que vocês tenham colocado tenham sido respondidas. Eu sei que foram muitos comentários, ó. Vamos responder essa última para a gente conseguir finalizar também, até porque todos nós temos outros compromissos a partir de agora e precisamos também descansar um pouco a voz. Mas lembrando, gente, vocês têm a ferramenta de tutoria dentro do Univirtus, que vocês falam diretamente com o professor que elaborou o manual, que está ali te avaliando. Então, ele é a melhor pessoa para tirar essas dúvidas. A gente faz as lives com o intuito de ajudar, de facilitar, de orientar, mas nós não somos os professores avaliadores. Então, quando a dúvida é muito específica, eu sempre aconselho que vocês entrem em contato com esses professores. Então, vamos lá para a última live. Esses vídeos podem ser postados nos grupos do WhatsApp da Uninter ou só no YouTube. Então, assim, a forma como você vai fazer esse curso, Celeste, vai ser de acordo com o que você pretender. Então, você tem lá a carga horária para cumprir, de 12 horas de curso. Você precisa ter a audiência mínima de 5 pessoas participando dessas 12 horas, mas a forma como você vai fazer, a ferramenta que você vai utilizar, vai ficar a seu critério. Então, se você quiser usar o YouTube, você pode. Se você quiser usar o Google Meet, você pode. Se você quiser fazer videozinhos pequenos e postar num grupo fechado no Facebook, colocar ali as pessoas para participarem, a gente só tem que lembrar que 3 horas precisam ser online. Então, pode ser usado, inclusive, essa ferramenta que a gente está utilizando. Então, vai ficar a critério de vocês. Professor Caio, muito obrigada pela sua participação. Você quer deixar aí mais algum recado para algum aluno? Depois que você falar, eu vou colocar aqui os teus contatos de volta para o pessoal seguir. Quem ainda não segue o Instagram do professor Caio, ele dá muita dica, tem uma renca de vídeos, eu não sei nem contar quantos vídeos tem falando sobre os estágios híbridos. Até por isso que eu queria trazer ele aqui, eu já estava desejando há muito tempo fazer essa live de estágios, e tenho certeza que quem quiser fazer o estágio pode procurar o canal dele, que vai tirar todas as dúvidas e vai tirar um notão e vai conseguir aprender muito bem. Prof. Caio. Isso, eu queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Sinto muito não conseguir responder todo mundo. Para um professor não conseguir responder o aluno. Mas eu vou depois sentar e acredito que fique, né, os comentários. A gente vai tentar responder o pessoal, todo mundo. Eu fiz alguns vídeos para os alunos do meu polo e, evidentemente, para todos os alunos. Eu coloquei lá no YouTube, Caio Segala. Procura lá, talvez auxilie. Qualquer coisa vocês comentem, perguntem. A gente está à disposição.
Tá? Eu espero que todos consigam fazer os seus estágios aí da melhor forma possível e tirarem 100. Um abraço, Cecília e professora Yolanda. Foi um prazer participar dessa live com vocês. E agora vou agradecer também a Prof. Yolanda, que a gente está tão distante de forma geograficamente, mas tão pertinho aí, participando junto. Prof, muito obrigada pela disponibilidade dessa noite. Por favor, deixe aí suas considerações finais. Nossa, que felicidade poder dividir esse espaço com vocês. Professor Caio, eu assisto muito as suas publicações, me divirto bastante também, porque a gente vai no desespero do tempo, mas enfim. Caros alunos, não fiquem aflitos, toda mudança de início pode parecer um grau de dificuldade. Nós estamos num processo de aprendizado também, como disse a professora Cecília no início, nós também estamos aprendendo, os orientadores, sendo orientados aí pela Escola de Educação, do Grupo Ninter. Nós temos o nosso manual, nós temos o material que tem sido postado no ambiente, então é importante a gente manter essa conexão. E dizer para vocês que nós estamos aqui à disposição aqui de orientadores do Estado do Amapá, do Polo de Macapá, para ajudá-los também, tirar as dúvidas. E fico com o mesmo sentimento que o professor Caio, uma angústia de não poder ter respondido tudo, mas a gente vai tentar também estar respondendo no Face aí com vocês, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Então, gente, eu quero agradecer a todos pela participação. Essa live vai ficar gravada, então quem não chegou no momento do início, quem ficar com dúvida pode reassistir. E quero agradecer de novo a presença de todo mundo. Desejo a todos um forte abraço e excelentes estudos.